Olá pessoal, a todos vocês que acompanham aí os nossos vídeos e os comentários de vestibulares. Hoje a gente abre então o primeiro ano de correção do vestibular da FAMERP, tá? Um vestibular realizado pela Fundação VUNESP, e a gente hoje vai falar um pouquinho da prova de física, da primeira fase da parte de testes, né? E o que a gente pode dizer já de impressões gerais em relação à prova? A primeira coisa que a gente pode dizer é que essa prova ela tem a cara da VUNESP, tá? Então é uma VUNESP para FAMERP no sentido mais apropriado da palavra, tá? Uma prova muito com cara de VUNESP, é a primeira impressão. E do mais, uma prova extremamente bem feita, com um grau de qualidade excelente e uma prova muito bem distribuída, tá? Os assuntos foram distribuídos de forma muito clássica. Aliás, né, dos 10 testes, você pode olhar na prova lá os 5 primeiros questões de mecânica, tá? A primeira questão sobre a aproximação de um avião, cálculo direto da aceleração escalar média, aplicação de definição. Um único porém aí era trocar a unidade de tempo de minutos para segundos, né? Segunda questão, uma questão de gráfico de velocidade, tá? Você ia conseguir ali com o gráfico tirar a velocidade de tempo, calcular a aceleração e depois aplicar o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a segunda lei de Newton. Também uma questão direta. Talvez a terceira, questão um pouco mais trabalhosa, né? Que era a ideia da questão de um ponto, né? Girando na linha do Equador, e um outro ponto em São José do Rio Preto, com uma latitude de 21 graus, tá? É uma questão um pouco mais trabalhosa, né? E o candidato precisava perceber duas coisas nessa questão. Talvez a questão até mais difícil da prova. O candidato tinha que perceber que os raios de rotação do Equador e de São José do Rio Preto eram diferentes, e aí com os ângulos da latitude, 21 graus seno e cosseno, dava para achar a relação desses raios. E, né, precisava perceber também que as velocidades angulares, tá, elas eram iguais, afinal de contas a Terra gira como um corpo sólido em torno do eixo de rotação, tá? Na sequência, uma questão também desafiadora de força gravitacional e resultante centrípeta, né? Se o candidato conseguisse ir pela linha certa, a ideia certa de resolução ficaria até um pouco mais fácil, né? Aí, enfim, como a questão está mais aberta, você poderia recorrer a outras equações e eventualmente gerar confusão no candidato, tá? E aí na sequência, para fechar a mecânica, uma questão de coluna de mercúrio, também direta, proporção, super simples, né? Aí na sequência, as últimas 5 questões, elas se dividiram em uma para termologia, 2 para eletricidade e 2 para óptica ondas. Tá uma distribuição muito clássica, de tal maneira que a questão de termo, dilatação linear, super simples, aplicação direta e contas. Uma questão de lâminas de faces paralelas explorando a refração, também bem direta, né? Incidiu perpendicular, não muda a trajetória. E para fechar, uma questão de ondas, análise direta de figura, equação fundamental, tá? Compara amplitude, período, frequência e velocidade de propagação. E no ramo de eletricidade, 2 questões, tá? Uma de potência elétrica com especificações de funcionamento de lâmpadas e associação em paralelo, também relativamente tranquila. Talvez a questão 70, nessa parte final aí de termo, óptica, ondas e eletricidade, a questão mais desafiadora, né? Os 3 ímãs, um campo magnético, campos magnéticos para se determinar o campo magnético resultante num determinado ponto do espaço, tá? Então, em termos de contas, prova tranquila. Em relação à abordagem e nível de complexidade, uma prova com, vamos dizer, 20% aí, 30, 2, 3 questões, um pouquinho mais difícil, mas nada muito complicado. E do mais, uma prova distribuída de forma bem clássica, tá? Uma prova muito bem feita, que ao mesmo tempo que se apresentou bem distribuída, uma prova clássica de nível bem básico, ao mesmo tempo vai ser um grande desafio para os alunos e, consequentemente, vai conseguir avaliar muito bem os candidatos aí nessa primeira fase, ok? É isso. Então a gente se vê na próxima. Um abraço e tchau, tchau.